Olá, meus amigos, muito bom dia a você de casa, você que nos assiste a partir de agora, aqui pela TV Câmara, a TV da Câmara dos Vereadores da cidade de Alagoinha, programa Alagoinha em Pauta, onde a gente consegue trazer pessoas importantes aqui para o nosso programa, para bater aquele papo gostoso, falar um pouco a respeito da cidade de Alagoinha, o cotidiano desse povo, a cidade de Alagoinha, que ontem comemorou 72 anos de emancipação política. Parabéns à Alagoinha, parabéns aos alagoenses. Eu que sou natural mesmo aqui de Alagoinha. Lá em casa, para se ter uma ideia, são vários irmãos. Eu sou o único que nasceu em Alagoinha mesmo, viu? Na maternidade aqui, na época, Francisca Martins. Então eu sou 100% de Alagoinha, posso dizer. Meus amigos, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o padre Renato Oliveira, que é o pároco aqui do nosso município, que vai conversar um pouco com a gente, contar um pouco da sua história, sua passagem por esta cidade, ele que vem realizando um grande serviço à comunidade católica aqui de Alagoinha. Muito bom dia, Padre Renato, seja bem-vindo ao nosso programa Alagoinha em Pauta. Bom dia, minha saudação a você, pai, e a todos que também acompanham através da TV Câmara. É uma alegria, como você mencionou inicialmente, ontem celebramos os 72 anos da emancipação política de Alagoinha, a história, a religião, a fé, a devoção, até porque a paróquia também, nestes dias, estará celebrando mais um ano de sua ereção canônica. É o nome dado à criação da paróquia. A paróquia, quando nós celebramos a criação, se deu a ereção canônica. Então, no dia da padroeira, na solenidade de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8 de dezembro, nós estaremos celebrando os 116 anos da ereção canônica da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Alagoinha. E é impressionante porque a fé precede a instituição do município, não é? Perfeito. Muito tempo antes de Alagoinha ser cidade emancipada, ela já era paróquia. E antes de ser paróquia, porque só vem a ser paróquia quando já tem uma comunidade de fé, então já tem um caminho percorrido por esta comunidade de fé. Então, nesse tempo tão especial em que estamos celebrando a festa padroeira de Nossa Senhora da Conceição, temos a oportunidade de celebrar a emancipação política de Alagoinha, no dia 3 de dezembro, por sinal hoje, recordando São João Damasceno, 4 de dezembro, no dia 3, ontem, na data da emancipação política de Alagoinha, a igreja celebrou um grande missionário que foi São Francisco Xavier, que levou o evangelho, levou a boa nova para longe, testemunhando a palavra de Deus, anunciando numa época difícil, né? E foi um grande evangelizador. Então, é uma data muito especial e ainda mais, ao final desse tempo, celebrar a ereção canônica da paróquia de Alagoinha. Padre Renato, Alagoinha já foi anunciada que o senhor será transferido para outra cidade. O senhor que está aqui há bom tempo, né, há mais de 7 anos, queria que o senhor contasse um pouco para a gente como foi sua chegada aqui no município, a sua acolhida aqui em Alagoinha. Olha, exatamente como eu estava mencionando, nesse dia 3, que nós celebramos a emancipação política de Alagoinha, eu completo 7 anos e 6 meses da chegada a Alagoinha. Devo sair aproximadamente com 7 anos e 7 meses de presença na paróquia de Alagoinha. Eu cheguei no dia 3 de junho de 2018, numa solenidade, era domingo, numa solenidade presidida pelo bispo diocesano, pelo nosso bispo Dom Aldemiro. Fui acolhido na Praça Cidalino Pimenta, recordo, fui conduzido, esteve comigo aqui, o povo da paróquia de Guadalupe veio me trazendo, no dia 3 ônibus vieram de lá, acompanhando. Um dado curioso, quando nós estávamos passando, vindo de Guarabira para cá, em Cuitegi, no dado momento da carreata, porque eu vim em carreata de Guarabira para cá, aconteceu um tiroteio em Cuitegi, que nós tivemos que parar e não conseguimos passar, como se fosse um obstáculo. E costumeiramente eu digo, quando acontece uma coisa assim, quando algo na minha vida ele tem alguma coisa que tenta atrapalhar, eu sempre tenho uma visão de que é um sinal, de alguma forma é um sinal de que estou trilhando um caminho que ao final esse caminho terá êxito, será exitoso, não é? Isso aconteceu, a gente seguiu o caminho, tivemos aqui acolhida, muita gente, recordo nessa oportunidade, o povo acolheu com muito carinho, com muito afeto, muito afetuoso. Naquela oportunidade estavam
os dois vereadores, uma vereadora em saudosa memória, que é Ruth Carla, né, que depois se tornou nossa coordenadora de pastoral, e o então vereador, hoje vice-prefeito Jefferson Daniel. Eles que nos acolheram naquela oportunidade, lá na praça, depois vieram acompanhando até a matriz, e aqui nós tivemos a missa. Sim, o momento de desafios, nós tivemos vários desafios aqui na paróquia, vamos falar um pouco sobre isso, mas graças a Deus foi um momento marcante. Desde já agradeço o carinho, o afeto, a atenção e a disposição do povo de Alagoinha, que tem, durante esses anos todos, ajudado, colaborado, para que nós pudéssemos desenvolver o trabalho que foi desenvolvido aqui. Como o senhor bem frisou agora há pouco, eu ia justamente perguntar sobre os desafios que o senhor enfrentou, porque em 7 anos, não são 7 dias, na verdade, né? Quase 8 anos, podemos dizer assim. Um dos maiores desafios foi a reforma da igreja. Eu acredito que não somente para mim, mas para todos, foi a pandemia, né? A pandemia, sim. Nós passamos naquela oportunidade, eu cheguei aqui e já vinha nesse processo, pessoalmente, de obesidade. Você tem ideia, eu estava pesando 160 quilos. Eu fiz a bariátrica naquele período e perdi a metade do peso que tinha. Mas o que é que acontecia? Num período, eu estava me preparando para fazer a bariátrica e veio a pandemia. E o médico disse: padre, o senhor se isole, porque se o senhor pegar, o senhor morre. Não tem condições do senhor escapar. E eu fiquei 7 meses trancado na parte de cima da casa paroquial. 7 meses. Imagina o que é isso. Vendo e acompanhando tudo, porque todos os dias eu fazia programa de rádio através da Alagoinha FM. Fazíamos o programa de rádio, era uma forma de estar perto do povo, de dar uma palavra. Várias lives. Todos os dias dava a bênção do Santíssimo ao meio-dia. Celebrava missa e, através da internet, o sacristão captava o áudio e colocava na difusora. Então a difusora transmitia a missa que eu estava celebrando trancado dentro da casa paroquial. A Semana Santa inteira dentro da casa paroquial. Saímos com o Santíssimo Sacramento, estava para chegar o pico da pandemia, o que realmente começou ali por volta do mês de março de 2020, que é 19, porque ela foi identificada no final de 2019, né? Mas aqui realmente as consequências chegaram em 2020. E eu só fiz a cirurgia em 2022. Então, eu recordo que chegando àquele período, eu saí com o Santíssimo, tem esse vídeo, em cima do carro, encontrava nas ruas, o povo chorava. Era uma cena assim, muito forte. Então eu andei toda a cidade, ia com o Santíssimo na frente e atrás no carro o diácono ia com a imagem da Nossa Senhora da Conceição. Demos uma volta em toda a cidade. E aquilo, outro momento dentro da pandemia muito difícil. Eu lembro uma vez, lá em Jacaré, que o povo não estava podendo celebrar, e fui celebrar um dia. Deu uma amenizada, mas o protocolo continuava o mesmo. E a igreja de gente, como eu nunca tinha visto. E eu tive que falar para o povo: pelo amor de Deus, vá para casa, porque não pode ficar tanta gente assim. E evidentemente que tem gente que não entende, porque o grande desafio na vida da gente, seja como profissional, seja como vocacionado, no meu caso, como um pai de família, é quando você lida com o que você precisa dizer, aquelas orientações que você precisa dar, e você sabe que ela nem sempre vai ser compreendida. Quantas coisas que meu pai, seu pai, seus pais, meus pais disseram, e que agora que nós estamos vendo, que tinha sentido, que naquele momento poderá ter causado até uma certa revolta. E não é diferente na vida de igreja, de fé, não é diferente numa empresa, não é diferente em nada. Costumeiramente eu digo: veja que desafio. Se uma mãe de família numa casa que normalmente tem 3, 4 filhos, aqui e acolá, e se encontra com dificuldades, com situações de conflito, e você precisa lidar com aquilo, e talvez outra, um tá indiferente com o outro. Imagine uma comunidade ou uma família de mais de 13 mil pessoas, que você precisa lidar com todas estas cabeças, que nem sempre entendem, que nem sempre compreendem, e que às vezes você precisa dizer. Tem coisa que dói muito mais na gente ao dizer do que em quem está recebendo.
E às vezes a pessoa nem pensa, não, de repente, ou o padre, ou o pai, ou o patrão na sua empresa está dizendo aquilo e a pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela muitas vezes não aceita e entra em revolta, tudo isso, mas não entende que às vezes se causa muito mais dor na gente que tem que dizer, porque existe uma expressão na minha terra, o jeito lá em Indonêsia diz assim, às vezes por falta de um grito se perde uma boiada. Às vezes por falta de uma palavra, de um direcionamento, de uma correção, E aí eu tive que lidar com essa situação, de ter que, muita coisa, ter a coragem de corrigir. E a pandemia fez com que essa situação ainda mais eu experimentasse, como nesse caso que estou mencionando, lá de Jacaré. Mas teve outros também. A cena que eu recordo, a encomendação de Dona Inês Matias, lembra a família, aquela angústia toda, e me pediram, eu na sacada da casa paroquial, rezando da janela da casa paroquial, e o corpo parado na frente da igreja matriz. Pararam somente ali, dentro do carro, fechado, e eu rezando lá da casa paroquial. Né? Então, cenas que a gente não vai esquecer, nunca vou esquecer, que foram 20 pessoas que perderam a vida aqui. Eu perdi meu padrinho de batismo, eu vi o Dom Henrique, a quem sempre tive uma grande admiração, perdeu a vida na pandemia. Tantos artistas, como aquele Paulo Gustavo, figuras que perderam a vida na pandemia. Então aquilo foi muito forte. Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, porque não foi só uma coisa restrita ao Padre Renato, à Lagoinha, mas foi uma coisa que todo mundo vivenciou. Foi no mundo todo. Quando eu me referi ao desafio de reformar a igreja, porque, na verdade, eu vi que o senhor fez uma coisa grandiosa. Não foi uma simples pintura, não foi uma simples troca de um telhado, né? Teve essa reforma da igreja que chamou muita atenção da Lagoinha, e a igreja ficou belíssima, né? Maravilhosa, como é hoje a nossa igreja. Como também na sua passagem por Alagoinha, a gente viu que foi presenteada com aquela estátua que tem ali na praça. São marcos importantes da igreja aqui em Alagoinha. O senhor espera ser lembrado por essas ações? Olha, realmente, no tocante à paróquia, realmente a igreja foi o maior desafio. E por quê? Porque eu acabara de chegar aqui, né? E havia sempre uma reclamação, dizia assim, mas a igreja não consegue iniciar essa reforma. Sempre fala de reforma e essa reforma não sai. E eu disse, que realmente tudo tem seu momento, tem sua hora. Não é fácil. Cada padre que passou por Alagoinha fez sua parte, cada padre fez o melhor de si. Todos eles, cada um mencionou aqui por aqui passou o Monsenhor Luiz, passou o padre Romildo, passou o padre Jandeils, passou o padre Jardiel, o padre Silva, o padre Edinaldo, não é? E talvez tenham outros que talvez eu não tenha aqui lembrado, desde o padre Antônio Francisco de Barro Ramalho, que foi o primeiro pároco de Alagoinha. Vários padres passaram aqui, cada um fez o melhor, dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, dentro de suas convicções. Mas por que foi o grande desafio à igreja? Porque eu acabara de chegar em Alagoinha, né? Eu lembro, pai, que quando eu comecei a reforma da matriz, eu cheguei em junho e a reforma começou em setembro. As pessoas diziam, este padre é louco. Como é que este padre começa uma reforma com a situação econômica da paróquia que não tinha possibilidade de fazer isso? Nós, de cara, desenvolvemos uma dívida de mais de 30 mil reais. E a paróquia, a questão econômica da paróquia não era fácil. Não era fácil. Não era fácil. E ali o que foi que se encontrou? A situação, o coro da matriz estava comprometido, tanto que estava praticamente isolado, ninguém ia para ele, ninguém subia no coro da matriz. Tinha uma escada de ferro do lateral. O telhado tinha muitas infiltrações, né? A pintura da igreja carecia, as portas estavam todas comprometidas. O som da igreja, muito antigo, danificado. A sacristia era como fosse um pequeno beco por trás. Né? Então, não tinha banheiro, nem para o povo, nem para o padre. Depois, quando fomos começar, que já foi outra etapa do piso, a base do piso da matriz estava cedendo. Que a gente pensava, de quando foi fazer o piso, a gente pensava que ali facilmente iria se quebrar e colocar por cima. Não foi. Teve que se fazer toda uma estrutura, teve que fazer todo um trabalho do zero. Do zero.
Então, foi mexido no telhado da matriz, foi feito o piso, agradeço a questão do piso muito a doutor João Barbosa, que foi um grande parceiro, ele doou o piso, fui a João Pessoa com Ruth, conversei com ele, e ele se prontificou e realmente ele fez o serviço do piso. Reformamos os bancos da matriz, o telhado da matriz, trocamos o som 2 vezes. Uma das vezes cabe também aqui destacar a colaboração do então vereador, hoje vice-prefeito Jefferson Daniel, que foi na primeira vez que nós mudamos o som, foi ele que conseguiu com os amigos dele a doação. Entre estes amigos que eu tenho conhecimento está o desembarcador Carlos Beltrão e o empresário Edinho do Bom de Preço, dentre tantos outros que colaboraram na época com a campanha que foi encabeçada pelo vereador, hoje vice-prefeito Jefferson Daniel. A igreja, fizemos aquela parte da sacristia e dos banheiros. Quando houve a mudança que aconteceu a saída, a renúncia do prefeito Jeová, eu tinha conversado com ele e ele tinha se comprometido. E, para minha surpresa, quando ele conversa com Maria, a ex-prefeita Maria, que eu nunca consegui nem chamar de ex-prefeita, só para mim, a prefeita Maria, ele disse para Maria: olha, eu tenho um compromisso com o padre, que é de que seja dado aquele espaço para fazer os banheiros do povo da igreja. E ela me chamou lá, tomei café com ela na casa nos primeiros dias de mandato dela. E ela disse: padre, o compromisso que Jeová fez com o senhor vai ser mantido. E não somente foi mantido, como através dela e de Josilene, das irmãs dela, nós conseguimos a reforma da sacristia, o banheiro do padre e os banheiros sociais, os banheiros do povo, que hoje as pessoas têm na matriz, do lado da casa paroquial, ou melhor, do lado da casa do prefeito, que hoje é a Secretaria de Cultura, não é? E ali, aquele banheiro, aquele espaço, que era um pergolado da casa da então prefeita, hoje é a Secretaria de Cultura, aquele pergolado, naquele espaço, foi feito os banheiros. Ainda mais doado um terreno para ser construída a sacristia. Tudo isso foi possível, além da pintura, além da restauração das imagens, além de imagens como a imagem do Senhor morto, que já estava completamente danificada, de Jesus, do coração de Jesus, das estações da Via Sacra. As portas da matriz todas foram trocadas, né? Todas foram trocadas com a madeira de alta qualidade, que fez uma pesquisa para justamente ver. E, além disso, também a questão da imagem da padroeira. Restauramos a imagem antiga e conseguimos a doação. Um grupo de amigos meus doaram aquela imagem, de madeira, 1,40 m, que está no altar principal. E essa imagem, ela foi doada por um grupo de amigos meus. 14 mil reais. Assim que eu cheguei em Alagoinha. Aquela grande noite de bênção, não sei se você lembra, que tem aquela na praça. E nós fizemos ali, era um final de ano, primeiro ano que eu estava aqui, e a imagem chegou naquela data. Quer dizer, foi muitas conquistas só no tocante à matriz. Muita coisa foi feita. Se nós estendemos para outras atividades, além da matriz, nós temos os apartamentos que estavam sucateados, que eram utilizados para coisas que se podem... ali onde era o centro? Não. Do lado tem uns 2 apartamentos ali. Restaurado, que hoje é Maria da Glória, homenagem à Dona Glória, que foi muito ligada a isso, do cartório. Do lado está o centro pastoral, que era o antigo centro cultural, que também vivia abandonado. Aquilo tudo foi restaurado, foi feito cisterna, foi questão hidráulica toda refeita, o piso, a coberta, a pintura, tudo completamente, tudo. E a capela Nossa Senhora de Fátima também passou por uma reforma, que também teve que ser comprado objeto, que também nós restauramos os bancos, a questão do som que lá não tinha, a parte de banheiro, sacristia, tudo. Banheiros restaurados, refeitos completamente dentro do centro pastoral. Colocamos no centro pastoral o nome do primeiro pároco de Alagoinha. Então, só ali, entre a capela e o centro pastoral e os apartamentos, tudo ali foi reformado. Sem contar materiais litúrgicos comprados para a matriz, comprados para o centro pastoral, para a capela. Todas as comunidades têm um novo missal romano. Tem paróquias que ainda hoje as comunidades não têm o missal romano.
e a Lagoinha, todas as comunidades têm. A igreja de Jacaré, não sei se você chegou a visitar. Já fui muitas vezes lá. Se viu agora, depois da reforma. Não. Teve a oportunidade. Eu ia muito lá com o Diácono Severino na época. A igreja de Jacaré, a igreja de São José, completamente restaurada. A igreja de São José é uma matriz, né? Participamos, colaboramos, direto ou indiretamente, motivando a conclusão da igreja de Genipapo. A igreja de Ribeiro Grande, ela está praticamente concluída, tem um altar para ser refeito, porque na época da pandemia eu fiquei ausente e eles, ansiosos, fizeram um altar, mas já disseram, não, padre, a gente vai refazer porque o altar não ficou bom. Muita coisa, estávamos nos preparando para fazer a reforma da igreja de Bonfim, mas veio a notícia da transferência, eu disse, eu não vou começar uma obra que eu não vou terminar. A casa paroquial foi completamente restaurada, trocamos o telhado, a pintura, a estrutura da casa, as portas, mobília, toda foi mobiliada a casa paroquial, né? A única coisa que eu não fiz na casa paroquial foi a secretaria, que era o outro passo que iria fazer agora, era a secretaria, a reforma da secretaria, quer dizer, foi um tempo que nós passamos, desses 7 anos, 2 anos praticamente parados em função da pandemia. Os 2 anos da pandemia, nós não fizemos nada. E sem contar a articulação e a estrutura de pastorais, de grupos, de comunidades, uma interligação numa questão de trabalho pastoral muito grande. Hoje, você tem uma rede na paróquia de coordenações, nós temos uma coordenação paroquial, nós temos de pastoral, nós temos uma coordenação formada por 5 mulheres, que é a coordenação do Comipa, que é o chamada coordenação setorial da paróquia. Nós temos uma estrutura de organização e de articulação pastoral muito grande. Aquilo que nós encontramos daquele período, houve um crescimento considerável na questão da arrecadação da paróquia. Da época que eu cheguei a Lagoinha até hoje, nós conseguimos dobrar o valor de arrecadação na paróquia, porque isso consegue e se ajuda. Conseguimos parcerias muito significativas. Por exemplo, com Edinho do Bom de Preço, um grande amigo. Eu disse, Edinho para mim é um irmão, é uma pessoa que eu quero muito bem. Me ofereceu o filho como afilhado, neto, que eu tenho muito carinho, tenho como fosse um filho também, neto, e Edson do coração, porque no dia acabou sendo uma outra pessoa, mas dizendo, mas o senhor é meu padrinho, você é meu padrinho. E ambos eu tenho muito carinho. Paula, a família toda, Paloma, que esses dias celebrou o aniversário natalício, eu tenho um carinho muito grande pela família. Isso é uma inteira. prova de que o senhor não sai de Alagoinha de veja. Não, eu digo sempre, eu tenho uma prática pessoal que, no ponto de vista da vida pastoral da paróquia, quando eu saio de uma paróquia, eu saio. Até para não atrapalhar. Vem aqui o padre João, que também quero muito, muito bem, é um grande amigo, um grande irmão, um padre bom, certamente vai colaborar muito, sobretudo nesse aspecto de obras, que ele construiu várias capelas em Pirpirituba. A Lagoinha, nós temos terrenos, alguns adquiridos pelo padre Silva, como o caso da comunidade São Padre Pio, da Rua do Sol, como do Conjunto Bandeirantes, que fica ali naquela área de Nossa Senhora Menina, adquiridos por ele, e que nós documentamos. E outros que já foi no meu período, como aquele doado pelo empresário Abraão, outro grande parceiro, com a família, com a Aninha, sempre disponíveis, sempre dispostos a ajudar, com Dona Carminha, a sua mãe, todos sempre ajudaram muito, muito mesmo, sempre tiveram disponíveis. Doaram aquele terreno, doaram outro terreno lá, por trás do portal, ali naquela área do portal, agora daquela área que está aparecendo, 2 terrenos para construir a igreja de Santo Inês de São Sebastião. Então tem terrenos, tivemos a doação de uma casa lá no Panorâmico, um terreno também foi doado no Panorâmico, já está documentado, para a construção de um oratório, de uma capela para Santa Terezinha, no Panorâmico. Então, muita coisa, houve uma articulação muito boa, já tem um diálogo já passou na Câmara, está faltando apenas uma determinação agora do prefeito sobre um terreno para Baraúna, para a construção da capela de Santa Clara e São Francisco. Então, você sabe que, como a prefeitura, a paróquia, neste ponto não é diferente, existe uma história, você não vai pegar do zero, você vai dar continuidade ao que foi trabalhado. Então tem coisa que era necessário
que eu cuidasse, por exemplo, a matriz. Eu não podia começar a construir capela deixando a matriz na circunstância que se encontrava quando eu cheguei aqui. E não poderia... É uma paróquia com mais de 100 anos que não tinha um centro pastoral, que para se reunir era necessário ir para dentro de uma capela, né? Para se reunir. E tem tantas outras coisas que realmente agora eu não me lembro, mas que foi obtido nesse tempo todo de trabalho pela paróquia de Alagoinha. Padre Renato, como é que foi sua ligação com os grupos, as equipes aqui da nossa igreja? Padre Renato foi um padre rígido, foi um padre amigo das equipes, da comunidade nesse sentido? Se eu fosse se eu fosse definir a minha passagem, eu diria eu fui um pai. Um pai que tentou fazer as coisas certas e que buscou dizer sim quando conscientemente, diante de Deus, viu que era necessário dizer sim e dizer não quando era necessário dizer não. Para algumas pessoas, eu sou rígido, mas eu não tenho uma rigidez, digamos, uma rigidez absoluta. Eu acredito que eu sou muito... Aquela questão bíblica que diz assim, aquela menção daquilo que Jesus realiza na purificação do templo, que aparece em João no início do Evangelho, lá no início do capítulo, no final do capítulo 2, aquela experiência profunda de Nosso Senhor na purificação do templo, que os textos Sinótico, Mateus, Marcos e Lucas colocam para o processo da paixão, em que ele entra no templo e faz a purificação, e os discípulos lembram uma citação do Antigo Testamento: o zelo por tua casa me consome. Realmente, isso pelo povo de Deus, o zelo pela igreja, o zelo pelas coisas sagradas. Eu, quando vejo que uma coisa está errada, eu chamo e digo: isso está errado, é preciso corrigir. Eu não consigo ser cúmplice do erro, né? Entende? Então, o que é que eu busquei ser? Pai. Como a própria etimologia da palavra padre. A palavra padre quer dizer pai. E o pai, ele chora na hora de chorar, ele ri na hora de rir, ele corrige na hora de corrigir e ele também elogia na hora de elogiar. Então, eu procurei ser pai, deixando claro que eu sou padre. Tem hora que você se aproxima, mas também tem hora que você tem que se afastar. Manter um equilíbrio para que as pessoas percebam que você não é um com os outros ali na mesma... Você é com os outros, você é com todos, mas você é pai. Então, as pessoas que às vezes podem confundir a proximidade, a gentileza, mas eu procuro estar perto e ao mesmo tempo deixar claro que eu sou pastor, que eu sou pai, que eu sou sacerdote, que eu tenho um compromisso antes de tudo com Deus, com a igreja, e tendo com Deus e com a igreja, o meu maior objetivo é que este pequeno rebanho, esta pequena porção do povo de Deus, que essa é a definição de uma paróquia, a pequena porção do povo de Deus, que o direito canônico estabelece. Esta pequena porção do povo de Deus, que me foi confiada como colaborador da ordem episcopal, do bispo, porque cada paróquia ela está vinculada diretamente ao bispo. O padre ali, ele está como um pastor que colabora com o ministério episcopal, dado que o bispo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como colaborador, como um padre, como um sacerdote, como um guia espiritual, eu tenho um dever de ali ser um sinal de Deus para aquelas pessoas, e o maior objetivo é que aquelas pessoas um dia, ao final de sua jornada na Terra, possam chegar no céu. Padre Renato, qual é a próxima cidade que o senhor vai comandar a igreja, vai presidir? Já tem informação? É uma comunidade maior do que a Alagoinha? Acredito que a Alagoinha tem em torno de 13 a 14 mil habitantes, não é? Foi nomeado para a paróquia Sagrado Coração de Jesus e São Sebastião de Mari, que tem quase 22 mil habitantes. Muito maior, né? E a posse canônica está marcada para o dia 22 de janeiro, às 19 horas, será uma quinta-feira. Provavelmente devo sair antes daqui, evidentemente saio antes, ainda não tenho uma data precisa da saída daqui, como também exata da posse do Padre João, né? Mas essa é a previsão sobre Mari, essa é a previsão da posse canônica em Mari. Nós estamos vivendo o tempo de festa da nossa igreja, né? Da nossa padroeira. E como é que está acontecendo, como estão acontecendo as noites em comemoração à Nossa Senhora da Conceição? Olha, nós iniciamos a festa da nossa excelsa padroeira na última
quarta-feira, não é? Hoje já faz 8 dias. Na verdade, ontem fez 8 dias. Que tivemos o início com a presença do nosso bispo diocesano, tivemos a crisma, tivemos também a colagem de novos ministros, a palavra dada quando são colocados, são abençoadas as vestes, tudo isso de novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. E tivemos carreata, hasteamento dos pavilhões, a presença das autoridades e a Santa Missa. Tudo está sendo transmitido pela rádio Guarabira FM, todas as noites. Está conosco o seu irmão, Cristiano Alves, que faz um trabalho magnífico, foi quem realizou a cerimônia, quem foi o mestre, foi o cerimonial, e como também está acompanhando a questão dos sorteios, animando a quermesse durante esses dias. E tivemos a missa. Também a TV, a Rede da Bênção, que é Facebook, YouTube, Instagram, que não é da paróquia, está vinculado a mim, é uma marca pessoal do Padre Renato, desde Guarabira, já quando estava ainda no Frei Damião e em Guadalupe. Ela está transmitindo, também é da paróquia, o Facebook da paróquia. E todos os dias nós estamos vivenciando esse momento na Praça da Matriz. Graças a Deus, um número muito grande de pessoas. Há de vir, até impressionante, o dia que eu imaginava que daria menos pessoas, ou menos fiéis, o número seria reduzido, seria no sábado. E por quê? Porque o Flamengo estava jogando no mesmo horário, né? Eu estava imaginando que teríamos... Não. Mas no final, claro que como bom flamenguista, eu dei a notícia que o Flamengo tinha sido campeão na Libertadores. Fui obrigado. E o povo... Não fui obrigado. Eu disse que nem toda notícia é boa, mas a gente tem que dar. Né? Mas essa é maravilhosa, não sei. Você torce pra quem? Não, eu sou oposto. Eu sou... o Flamengo. Ah, minha Nossa Senhora. Pois é. Mas, padre, me diga uma coisa. Esse é o último evento que o senhor preside em Alagoinha? Não. Ou ainda tem mais alguns daqui para o encerramento do ano? Sim. Nós temos a festa. Nesta quinta-feira está conosco o padre Paulo José, que é vigário de Guarabira. Todas as noites teve um padre diferente. Isso. Nesta sexta-feira, o padre Silva vai estar conosco. No sábado, o padre Welvo Miguel, padre Silva de Alago Grande, que já esteve em Alagoinha. Passou 6 anos, ele falou, quando esteve aqui na Noite da Forania, passou 6 anos em Alagoinha. E vamos ter também no domingo, o padre Lucas, que é o reitor do Seminário de Teologia de João Pessoa, que na verdade os teólogos são da Diocese de Guarabira, mas estudam na capital do estado em função do seminário da Faculdade de Teologia, está lá. No encerramento, nós teremos aqui, na missa das 8 horas da manhã, o padre Raul, que é o cura da catedral, é o nome dado ao padre da catedral, às 8 da manhã. E às 16h30, o padre André, que é o vigário-geral, reitor do Memorial Frei Damião, atualmente, foi quem me sucedeu lá, e pároco da paróquia Santo Antônio de Guarabira, vai presidir a missa de encerramento. E acredito também a procissão, pelo menos é o que tenho conhecimento, eu vou realmente confirmar com ele. Vai estar conosco. Esse vai ser o encerramento, vai ter a missa de encerramento, o de encerramento dos pavilhões, a missa, a procissão e o sorteio de uma rifa que justamente foi doado o prêmio principal, que é a moto Aveloz 0 km pelo Bom Preço Supermercado. Vai ser uma moto esse ano? Uma moto. Coisa boa. Uma moto. Por sinal, Edinho, ele doou e disse, padre, estou fazendo essa doação, isso é uma homenagem pela sua passagem em Alagoinha, não é? E 3 Pix de R$1.000. Né? Isso vai ser... A previsão é que se dê esse sorteio no encerramento da padroeira. Só se a gente chegar o domingo e ainda ver que a venda não foi suficiente, a gente vai ter que prorrogar, vai ter que cancelar para outra data, que provavelmente será o Natal. Aí você perguntou, tem outros eventos. Nós, além de alguns encerramentos de padroeiros agora de dezembro, nós temos o Natal. Então, dia 24, às 8 horas da noite, teremos a Santa Missa. A missa será no Pátio de Festa Petrônio Albuquerque. E na sequência da missa, solene Natal, nós teremos o show com o padre Fábio de Melo, dentro da programação do Natal de Alagoinha. Então,
vamos ter essa celebração. Na segunda-feira tem missa na Matriz, à noite, 7 da noite. E dia 31 de dezembro, 7 da noite, também missa de Ano Novo, missa da Santa Mãe de Deus. Aproveito para... Eu falava da importância da parceria com o Edinho, da família, do Grupo Bom de Preço e Rede Big Nordeste. Também mencionar aqui, falei também de Abraão e Aninha, da família, como ajudaram, Gustavo, tudo isso, todos estes, como foram grandes parceiros e colaboradores. Mas não posso também deixar de mencionar aqui, além do ex-prefeito Jeová, que já foi num período muito curto. Muito curto. Ele praticamente foi saindo e eu chegando. Mas a prefeita Maria, como foi solícita, como nos ajudou, quanta parceria, quanto trabalho foi realizado através da colaboração, da doação, da parceria, da amizade. Nunca, jamais a prefeitura de Alagoinha faltou em qualquer coisa que a igreja pediu. Sempre muito solícita. Então, meu agradecimento, minha amizade pública, em nome da paróquia, também pessoalmente à prefeita Maria de Zé Roberto, por tudo que ela fez pela paróquia de Alagoinha. Também o secretário e empresário Alírio Pontes, como também ajudou. Você mencionou o exemplo da imagem, foi idealizada por ele. Em 2021, foi isso? 2021, acho que sim. Já estava no final da pandemia. Eu recordo até o detalhe, pai, que a imagem chegou ao final da missa da manhã. No momento que a imagem chegou, começou a cair uma neblina em Alagoinha. Começou aquela chuva serena, como se fosse um sinal de bênção sobre a cidade. Naquele momento, a imagem chegou, a multidão se aglomerou na frente da igreja, no dia 8 de dezembro de 21. Então, aquilo foi marcante, a gente não pode esquecer aquilo que aconteceu naquele dia. Então, um gesto muito bonito, né? E ele foi, pois é, e Alírio, entre esse gesto, tantos outros. Esse mesmo do show já era idealizado por ele já há um bom tempo, ele já falava sobre isso. Padre, vou fazer de tudo para trazer Padre Fábio para Alagoinha. E depois, além de tudo que ele fez, de ter colaborado, de ter ajudado, de ter sempre, quando chamava, vinha, né? Sempre atendia o apelo, sempre, às vezes que foi requisitado, estava lá para a gente tentar resolver de uma forma ou de outra, sempre foi muito importante. Agradeço também publicamente a colaboração dele, de Alírio Pontes, do pai. Agradeço muito a Alírio Filho, que todas as vezes, que tudo aquilo agora mesmo, toda a estrutura da festa padroeira, a prefeitura está ajudando em tudo. Em tudo. Ele não deixou diminuir nada do período realizado por Maria ao que está sendo feito agora. Então, tudo que a gente pediu, a prefeitura deu. Até fiquei impressionado porque tem um patrocínio que ele prometeu e ele foi para o jogo do Flamengo. E ele disse, padre, até dia 30 vai chegar o compromisso vai ser cumprido. E quando foi, eu acho que dia 28, eu nem imaginava, se ele lá está empolgado com o jogo, ele não vai lembrar, isso vai vir semana que vem, resolve isso. E aí chegou alguém enviado por eles, olha, padre, está resolvido. Pronto. E eu disse, isso é muito significativo para um homem público, a questão da palavra, né? Se compromete e ali cumpre, isso é muito importante. Então agradeço também a todo o apoio, já ainda como vice-prefeito e agora como prefeito, tudo aquilo que Alírio Filho tem realizado pela paróquia, agora na festa da padroeira, o evento do show do Padre Fábio, ele encabeçou o sonho que era do pai dele e ele vai realizar. Então, quando agora falei com ele, porque as pessoas começaram, que não foi essa questão da missa sendo parte de festa, não foi uma ideia minha, mas foi uma escuta das pessoas, dizendo, padre, tem pessoas de outras cidades que gostariam de vir ao show, mas não quer perder a missa do Natal. Então, para facilitar, nós conversei com ele, não, padre, ótima ideia. Eu tinha pensado inicialmente 7h30, ele pediu, vamos colocar às 8, porque quem deseja fazer sua ceia de Natal, pode fazer das 6 às 8, e às 8 vai estar lá, participa da missa, depois tem o show e vai participar naturalmente. E assim nós vamos realizar. Então, agradeço a estas pessoas, como já mencionei ao vice-prefeito, sobre o vice-prefeito Jefferson, pela importância
da doação relativa à primeira mudança do som, depois nós fizemos um acréscimo do som da matriz. E aqui também não poderia, seria até uma grande falha, deixar de mencionar a memória de Ruth Carla. Grande amiga, grande colaboradora, uma grande mulher, um exemplo de mulher de fé, exemplo de mulher e de característica de mentalidade pública. Eu acompanhei durante esse tempo todo, seja aquele momento da doença, anteriormente a questão do pública dela, eu sempre fui muito amigo, então conversávamos muito. E assim, eu tenho uma admiração profunda, um carinho que hoje transforma em oração, né? Um cristão, um católico, ele não fica no elogio fúnebre, ele reza por aquelas pessoas que ama e também deve rezar por aquelas que não ama, que ainda não ama, porque todo cristão é convidado a amar a todos, né? Mas é marcante, como foi marcante a presença, o trabalho, todos os sentidos, como a força, a garra, a disposição. Quantas vezes eu tinha conhecimento de situações difíceis, internas, pessoais, de Ruth, mas aquilo não transparecia para as pessoas. Não era obstáculo, não era alguém que misturava os sentimentos e os problemas pessoais com o outro. Era realmente naquela concepção do grande poeta Flávio José, que ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Tem uma música de para todo mundo a minha cara é de alegria. Ninguém tem nada a ver com minhas dores. Ninguém tem nada a ver com minhas dores. Isso é a música de Flávio José, que eu tenho uma grande admiração também pelo poeta e intérprete Flávio José. Então, essas pessoas foram muito importantes, marcantes e que ajudaram muito. Aqui queria mencionar outro exemplo muito marcante, Dona Messia Montenegro, que já foi no período da doença para a morte. Mas quantas vezes Dona Messia vem à casa paroquial com doações, com aquele lenço na cabeça, frágil, mas uma preocupação com a igreja matriz. Dona Maria Divaldo já foi no final da vida dela também. Olha, tantas pessoas que fizeram parte, que já partiram, que fizeram parte daquele momento, estavam conosco, nos ajudaram tanto. E tantos que estão aí, na figura de Doralice e Edinaldo, que hoje coordenam ela, coordenadora de pastoral, e tantos outros hoje, Maria de Jesus, que coordena o setor cidade, os funcionários, Carol, Maria, Fabiana, Edilson, Vando, tantas pessoas, coordenadoras e coordenadores, os diáconos, João Daniel e Antônio, mais de perto, que estão aqui, trabalhando aqui, o diácono Geraldo, trabalhando em Alagoa Grande, e o diácono Severino em Mulungu, mas também todos solícitos. Tivemos a ajuda de muita gente. Foi possível fazer muito, porque muitos deram as mãos. Sim, tem aqui, acolá, tem as dificuldades, mas tem parcerias importantes como Dona Vilma Duarte e o educandário Rosalinda Mondini, que ajudaram, estão sempre disponíveis, estão sempre junto com o doutor Januário, sempre disponíveis, ajudando. E se eu estiver esquecendo alguém, que me perdoe. Aqui hoje, atualmente, o presidente Adelso Caricé, também muito solícito, sempre ajudando, sempre disponível, atencioso demais. Que agora também está ajudando, é patrocinador da festa da padroeira. O secretário Antônio Gordo, o vereador Santiago, são tantos que ajudam, tantos que colaboram, que a gente só tem a agradecer. Eu estava lembrando, padre, quando o senhor iniciou aqui a conversa com a gente, o senhor falou sobre o tiroteio lá do Cuitegi, né? E certa feita eu estava com um colega que estava iniciando um projeto. Ele estava fazendo umas doações de cesta básica. Foi a uma comunidade lá onde eu moro, em Alagoa Grande, e distribuiu. No outro dia eu me encontrei com ele e perguntei como foi, né, lá, né? Ele disse, não foi o que eu esperava. Eu perguntei por quê. Ele disse, eu não faço mais. Ali parou. Por quê? Ele disse, não, quando eu estava distribuindo já no final, perto do final, do meio pro fim, chegou um cidadão, possivelmente eu acho que estava embriagado, não sei, mas sei que mora lá, que eu conheço ele, e começou a reclamar, rapaz, quantas pessoas não queriam receber uma cesta básica, e ele começou a reclamar daquilo ali,
me xingando, tudo, tal. Eu não vou mais, não. Não faço mais. Eu não faço. Aí eu comecei a rir. Eu disse, você é muito fraco. Eu disse a ele. Você iniciou um projeto grandioso. E você sabe que tem os contra. Tem pessoas que não vão aceitar que você faça o bem. Querem parar a sua atividade. E você é tão fraco que na primeira barreira já disse que não faz mais. Eu não pararia. Eu seguiria com o meu propósito. Porque existe. Quando o senhor contou que vinha na estrada e aconteceu um fato de parar a caminhada, podia muito bem ter desistido. Não, ali é um sinal para eu não ir mais, porque tal. Mas o senhor não desistiu, o senhor continuou. E hoje a Lagoinha só tem a agradecer. A Deus. O que o senhor fez aqui, né? A cidade precisava, para você ter ideia, durante a sua conversa aqui, eu estava só fazendo alguns recortes aqui, e notei, rapaz, esse foi o primeiro padre que eu via conviver com 3 prefeitos em Alagoinha. É um fato inédito. E, por sinal, se conciliou muito bem com os 3, né? Então, um projeto como o senhor realizou em Alagoinha, uma benfeitoria, não poderia parar num acontecimento como aquele da sua chegada. Sim, eu sempre vejo, pai, como quando é um obstáculo, eu sempre imagino assim, alguma coisa, se algo está me barrando para ir, é porque algo não é de Deus, é do mal, que não quer que eu faça a obra de Deus. Então, Nosso Senhor está me puxando, Nosso Senhor está me levando, então eu confio nele. Eu tenho uma devoção muito grande com Nossa Senhora. Nossa Senhora, todo mundo sabe disso. O padre Fabiano, que esteve aqui, que estudou comigo, que foi ordenado comigo, é o padre pároco da Paróquia da Imaculada de Guarabira, do Assis Chateaubriand. Ele confidenciou isso, que no seminário realmente, todo mundo... E uma coisa que eu nem comentei. Você me perguntou, disse, padre, você quer ser lembrado como? Como um padre que reza, como um padre que ensinou o caminho do céu. Por nenhuma obra do que realizada por mim, mas pelo que eu ensinei. Lá em Ars, na França, tem um santo que é o padroeiro dos padres, chamado São João Maria Vianney, ou cura d'Ars, padre de Ars. E conta a história, que ela é retratada, essa história, por um monumento na entrada de Ars. Lá você encontra o pastorinho ali na entrada, e ele aponta assim, e a imagem do santo aponta assim. Por quê? Porque contam que ao chegar a Ars, ele se encontra com esse homem, e ele pergunta, onde está Ars? Aí ele aponta. O homem aponta. E aí o padre diz, você me ensinou o caminho de Ars, e eu te ensinarei o caminho do céu. Então eu quero ser lembrado por um padre que reza, e que buscou ensinar o caminho do céu. Não por nada que eu fiz. Eu disse até, não por nada que eu fiz. As coisas que eu fiz, elas foram necessárias. Pelo trabalho e saber muitas vezes, disso que você disse, de fazer e não ter reconhecimento. Não ter o reconhecimento. Porque às vezes a gente vive uma sociedade muito do epitáfio, não é? Quando morre, quando se muda, a gente tem que vivenciar o hoje. Então eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Padre Renato, já estamos nos aproximando aqui do nosso final do nosso programa. Que pena, fico muito triste por ter tido contato com o senhor só agora, durante esses 7 anos, mas nos bastidores participei várias vezes. E o trabalho que o senhor fez aqui em Alagoinha realmente precisou de algumas pessoas, de algumas ajudas, eu fui uma delas. Como o senhor citou aqui várias, e muitas não foram citadas, mas vão com certeza no seu coração. Sim, por onde certeza. O senhor for, o senhor vai levar essas todas pessoas. As vezes, isso aqui, claro, cabe destacar, você todos os anos foi você que fez, a voz é a sua que está ecoando aí. Um grande locutor, Edinho sempre fala muito de você, tem um carinho muito grande. Colega, eu também tem um grande colega. Não tive, porque às vezes no caminho a gente... Aqui, se eu fosse falar o nome de todo mundo que realmente... Tá ali, Tony, que também trabalhou conosco na igreja, né? Tá aqui na parte técnica. Quantas pessoas trabalharam, quantas pessoas nos ajudaram, quantas pessoas... Esse trabalho todo realizado, aquele que diz, foi um trabalho de muitas mãos, de muitas cabeças, de muita dedicação de tantas pessoas, né? E você dizia que de alguém, não, se a pessoa não aceita... Ela não entende, você falou muito bem. Eu lembro uma frase, pai,
de Rafael San. Quando assumi o Memorial Frei Damião, lembro sempre desse fato, Dom Lucena era bispo de Guarabira, me chamou, tudo isso, fui lá fazer uma visita, e eu me sentei com os funcionários e lá com os funcionários fiquei escrevendo. Eles iam dizendo as dificuldades, e eu lembro que eu escrevi muito, tinha muita coisa para fazer. E de lá eu fui para a rádio, e eu saí de lá, aquilo muito pesado. Cheguei na rádio, e sentei com o Rafael lá, ainda Paulo Costa era vivo na época. Aí Rafael disse, e aí padre, como é que tá lá? Aí fui, contei, disse, mas Rafael, é muita coisa. E ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Disse, padre, se fosse fácil, alguém já tinha feito antes. Então, às vezes, a gente precisa fazer as coisas difíceis. Para que alguém ter coragem de enfrentar, para que outros depois venham e encontrem a grande ousadia de ser João Batista, aquele que abre os caminhos do Senhor, aquele que faz com que os corações se tornem disponíveis, abertos para acolher Jesus. Esse é o grande caminho. Eu estou aqui, daqui a pouco não estarei mais, mas este povo não é meu, é de Cristo, é de Deus. E eu tenho que deixar isso claro para o povo. Vocês pertencem a Deus, fica a amizade, fica o carinho. O que deve fazer pelo padre? Rezar. Rezar muito pelo padre Renato e rezar pelo padre João que está chegando, que vai precisar. E quem vai precisar do povo agora? O padre João. O padre João que vai precisar da disposição, da disponibilidade do povo dar as mãos. E eu, que vou precisar do povo, que rezem por mim e será o suficiente. Padre Renato, nosso muito obrigado mais uma vez ao senhor pela sua disponibilidade, pela sua prestação de contas aqui na paróquia de Alagoinha, em nome do presidente Adelso Carissé, em nome de toda a equipe aqui da TV Câmara, a gente agradece a sua participação no Alagoinha em Pauta. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, pai, a Tony que está ali, ao vereador e presidente Adelso Carissé pela amizade, pela disposição, e ao povo de Alagoinha. Fica o meu agradecimento, a minha gratidão, a minha prece, nesses dias em que estamos rezando a novena da nossa excelsa padroeira, além da imagem, o hino, a melodia, ela vem de Natal. Passou por Areia, mas a de Alagoinha quem compôs foi eu. Coisa linda. Ela foi composta em Dona Inês, eu compus no meu quarto, em 2 horas. A letra, por sinal, fala no nome de Alagoinha, fala na emancipação política, que vivenciamos neste dia 3 passado, e ela é mais um patrimônio que fica para o povo de Alagoinha. Presente. Então, muito obrigado, que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos. Tá aí. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora aqui no Alagoinha em Pauta. Hoje nós conversamos com o Padre Renato, que está se despedindo de Alagoinha agora nos últimos dias desse ano, da sua missão aqui na nossa cidade. A gente parabeniza o seu trabalho, a toda a comunidade católica aqui do município. Um abraço a todos e na próxima semana estaremos de volta com mais um convidado no Alagoinha em Pauta. Tchau, pessoal.